A paz do Senhor Jesus Cristo aos queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Joyce Marcelino, do canal Louvor e Palavra. Antes de iniciarmos o conteúdo deste vídeo, peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, pois o objetivo deste canal é levar a mensagem de Deus aos corações. Queridos irmãos, eu gostaria no dia de hoje de nós fazermos uma reflexão no capítulo 10 do livro de Mateus, do versículo 34 em diante. O capítulo 10 de Mateus, ele fala de quando Jesus chama seus 12 discípulos e faz-lhes instrução acerca da sua missão, acerca daquilo que eles deveriam fazer, não é verdade? Mas a nossa reflexão eu queria me ater no versículo 34 em diante. Nós temos assim no versículo 34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Versículo 35, pois vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, em outras versões serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38, e quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Amém? Queridos e amados irmãos, nós sabemos que para seguir a Jesus, para seguir o Senhor nosso Deus, nós temos que renunciar muitas coisas. Nós temos que viver uma vida de renúncia, uma vida que muitas vezes implica em sofrimento, em dificuldades, não é mesmo? Principalmente aquelas pessoas que não têm ninguém na sua casa, na sua família, na sua parentela que ainda serve a Deus. E quando esta pessoa ela aceita Jesus, ela vem para Jesus, aí começam as suas dificuldades, né? E ainda mais nos dias de hoje que se prega um evangelho de facilidades, um evangelho de comodidades, um evangelho em que tudo vai dar certo. Mas se você refletir nestas palavras, neste capítulo 10, quando Jesus chama os seus 12 discípulos e faz as instruções de tudo aquilo que eles passariam para poder fazer a missão, para poder fazer a obra de Deus, nós vemos que não é bem assim, né? E parece até um pouco chocante você ouvir o próprio Deus, né? Você ouvir o próprio Jesus falar no versículo 34, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. O que isso quer dizer? Quando você começa a servir a Deus, quando você começa a ter uma vida de santidade, de renúncia, uma vida separada do mundo, as pessoas que estão ao seu redor, que não conhecem ainda a palavra de Deus, que não conhecem o Evangelho, eles acham que é loucura, eles acham que para servir a Deus não é necessário tudo isso, não é necessário tanta renúncia, não é necessário você se abster de tantas coisas para servir a Deus, para agradar a Deus. E eu penso que quem sofre mais são aquelas pessoas que, como disse no início do vídeo, elas são sozinhas nas suas casas, nos seus lares, para servir a Deus. E aí, quando os familiares que ainda não são crentes, eles vê essa pessoa orando, eles vê essa pessoa jejuando, ela vê essa pessoa mudando seus trajes, mudando seus costumes, seus velhos costumes,
e passando a viver uma nova vida em Deus, uma nova vida em Cristo, ela começa a sofrer perseguições, ela começa a ser hostilizada, ela começa a ser perseguida, e muitas vezes por pessoas que ela mais ama. No caso, se um filho ou uma filha aceita Jesus, e ela começa a viver em novidade de vida, os primeiros a perseguirem serão quem? Os mais próximos do homem. No caso, o pai, a mãe, os irmãos, tios, tias, avós. Não é verdade? E essa pessoa, ela passa a ser perseguida, essa pessoa, ela passa a ser hostilizada, ela passa a sofrer por amor de Deus, por amor a este evangelho. E aí nós vemos que é bem isso que Jesus falou, ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer a espada. E no versículo 35 ele fala que o homem fica contra o seu pai, o filho fica contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Quantas famílias nós vemos em que o filho se levanta contra o pai contra o filho, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E esses levantes acontecem mesmo quando ainda não há ninguém que serve a Deus, mas muito mais quando um integrante da família aceita Jesus, aceita o Senhor e começa a servir a Deus. E por isso que Jesus fala, os inimigos do homem serão os da sua própria família. E por que que existe essa perseguição? Por que que existe este ambiente hostil, este ambiente de perseguição, de conflito? Porque nós vemos que ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, em que a palavra de Deus nos diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu tio, para a sua tia, avós, enfim, para toda a sua parentela, é uma loucura, é um desvario o fato de você estar servindo a Deus, porque o entendimento que eles têm de Deus é esse entendimento mundano, esse entendimento que para servir a Deus não é necessário tanta coisa, não é necessário se abster de tantas coisas, não é necessário tanta renúncia. Para eles é loucura, mas para mim e para você que já conhece a palavra de Deus, isso é o poder de Deus. E o Senhor Jesus nos faz uma recomendação no versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por mais que você ame o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus filhos, todos os seus parentes e amigos, esse amor não pode ser maior do que o amor que você deve ter por Deus, que você deve expressar por Deus. Porque o amor de Deus pelas nossas vidas é maior do que tudo, tanto que Ele provou o seu amor para conosco quando morreu naquela cruz. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que você não deva amar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua família, mas o amor maior, a sua devoção maior deve ser por Deus, deve ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ímpio, o familiar não crente, jamais entenderá o seu estilo de viver em Cristo. Consequentemente, achará que você ora demais, que você está louco e que você não precisa de tudo isso, que para servir a Deus não é necessário tanta renúncia. Mas o Senhor Jesus nos diz que quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, ou seja, seguir o Senhor Jesus, quem não seguir o Senhor Jesus não é digno dele.
O amor a Deus deve vir em primeiro lugar. Se amamos pai, mãe, filhos ou qualquer outra coisa mais do que a Deus, não somos dignos dele. Pois a palavra de Deus nos diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele vem em primeiro lugar em nossas vidas. O que eu quero dizer com isto? Se você está chegando agora, se você está começando agora os seus passos, a sua caminhada nos caminhos do Senhor, não desanime, continue firme, siga adiante. Não se iluda com este evangelho que propaga facilidades, que propaga uma vida regalada, que propaga que tudo vai dar certo, que propaga que você será cheio, rodeados de amigos. Não, muito pelo contrário. Se você verdadeiramente estiver agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo uma vida de renúncia, vivendo uma vida separada, uma vida santificada, uma vida de oração, com certeza você irá incomodar. Você irá incomodar o inferno. Você irá incomodar a Satanás e seus demônios. E por sua vez ele irá usar a vida de quem? Ele irá usar a vida das pessoas que você mais ama, a vida das pessoas que estão próximas a você. E o Senhor Jesus permite isso. Talvez você se pergunte, mas Deus permite isso? Permite. Porque a palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. Você tem que provar, você tem que mostrar que você é digno de entrar neste reino. Que você é digno de entrar no céu pelas portas. Você tem que provar o seu amor, a sua fidelidade a Deus, porque é muito fácil servir ao Senhor quando tudo está bem, quando você está rodeado de amigos, quando todos te aplaudem, quando todos te cortejam. Agora quero ver servirmos a Deus quando as portas se fecham, quando tudo está difícil. Quando você se sente sozinho, sem amigos, quando até os da sua própria casa se levantam contra você, mas permaneça fiel, fique firme. Nós sabemos que a vitória é para aquele que for fiel até o fim. Nós sabemos que a vitória é para aquele que permanecer fiel até o fim. Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A nossa obrigação em relação aos nossos familiares, as pessoas que amamos, que ainda não servem a Deus, a nossa obrigação é orar por esta pessoa, interceder por esta pessoa. Mas nós temos que ter claro em nossa mente, em nosso coração, porque o apóstolo Paulo, ele disse assim em 1 Coríntios, no verso 16, embora ali, naquele contexto, ele fale aos casais, ele fale a respeito do casamento e aos solteiros, né? É um ensinamento mais direcionado, mas é um versículo que eu creio que se aplica a toda e qualquer pessoa, se aplica ao seu filho que não é crente, se aplica à sua filha que ainda não é crente, se aplica ao seu cônjuge, ao seu primo, a uma colega de trabalho, porque ele diz assim: de onde sabes, ó mulher, se o seu marido se salvará? Ou de onde sabes, ó marido, se a sua mulher se salvará? É bem verdade que nós oramos, nós suplicamos a Deus, clamamos, pedimos, muitas vezes em lágrimas, por pessoas que nos rodeiam, por pessoas que amamos e que não queremos que ela sofra condenação, que ela morra sem Jesus e sofra condenação eterna, o fogo eterno. Mas uma coisa
nós temos que ter bem claro, nós não podemos salvar ninguém, nós não temos poder para isto, porque o único que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e dos seus juízos é o Senhor Espírito Santo. Fora Ele não há nada mais que possamos fazer, a não ser orar, a não ser chorar, a não ser clamar, a não ser pedir. Então, meu querido e minha querida, você que ouve este vídeo, o áudio deste vídeo neste dia, não desanimes, não desanimes, continue firme. Jesus está voltando, em breve, muito em breve, nós iremos embora daqui, aonde estaremos livres de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia. O Senhor Jesus Cristo nos fez uma promessa no livro de Apocalipse, quando Ele disse que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Lá nós não teremos mais dores, sofrimentos, angústias. Não quero dizer com isto que você deva desanimar pelo seu parente, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos que não são crentes, não. Enquanto nós estivermos em vida, estivermos aqui e a pessoa a quem nós estamos orando e pedindo pela sua salvação estiver em vida, nós temos que clamar, nós temos que orar, nós temos que insistir. Mas temos que também ter a nossa consciência que muitos, pela dureza do seu coração, pelo livre-arbítrio que todo ser humano tem e pela dureza do seu coração, e também porque tem um versículo da palavra de Deus que diz que a fé não é para todos. Há homens que são maus e perversos, que Deus tenha misericórdia, que os nossos familiares, amigos, aquelas pessoas que ainda não são crentes, não se enquadrem. Então a minha mensagem para você neste dia é para que você não desanimes, para que você prossiga, continue em frente, porque a vitória, ela está no final. Como disse, a promessa do Senhor é que naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não se iluda com este evangelho de facilidade, não se iluda com este evangelho de comodidade, com este evangelho que tudo vai dar certo, que você não terá problemas, não. Esse não é o evangelho puro e genuíno que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. E assim eu quero encerrar as minhas palavras, que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa falar melhor ao seu coração, Ele possa falar melhor dentro de você, e que você possa permanecer fiel até o fim, e que naquele grande dia você possa dizer, valeu a pena. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, abençoe sua família, abençoe o seu lar, abençoe seus filhos. Você que é solteiro, que Deus abençoe o seu futuro, o seu caminho, os seus planos, projetos e propósitos. Fiquemos firmes no Senhor e que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.